Coloca aí pro bispo. Presta atenção, porque essa palavra é muito forte, pessoal. Eu não vou citar muitos nomes para não ficar muito difícil para vocês, mas presta atenção. Daniel, ele se dava muito bem com o rei. Daniel era um homem de Deus, Daniel era um homem sábio. Nenhuma pessoa ali tinha a sabedoria de Daniel. E por causa disso, Daniel começou a chamar muita atenção, principalmente de quem não gostava dele, irmão. Ele estava em um lugar onde as outras pessoas buscavam outros deuses. Ele servia a um rei e ao redor dele existiam muitas pessoas que não gostavam, pessoas que queriam destruir Daniel, porque ele chamava atenção. Ele não chamava atenção por aquilo que ele usava, mas por quem ele era. O que chama atenção, irmão, não é o adorno ao teu redor, mas é aquilo que você carrega aqui dentro. Daniel carregava a presença de Deus, e aonde ele ia, ele era diferente. Aonde ele ia, o que ele fazia tinha resultado. Você quer resultado para a tua vida? Carregue aonde você for, naquilo que você for fazer, a presença de Deus. O resultado não vai vir do teu dinheiro, não vai vir muitas vezes do teu esforço físico, não vai vir se você está de terno, de gravata, se você tem uma Bíblia chique embaixo do braço. Não, o resultado para a tua vida vai vir de você carregar a presença de Deus. Mas não se engane, porque assim como vai vir muitos elogios, também vai vir muita inveja, também vai vir muita mentira. Então armaram uma cilada. Aqui do Brasil, você já ouviu aquele ditado? É cilada, Pino. Já ouviram já? Armaram uma cilada para Daniel. Fizeram o rei assinar um decreto aonde por um determinado tempo ninguém podia orar, ninguém podia se colocar diante do teu Deus, seja qual fosse, apenas diante do rei, para mostrar ao rei que todos ali estavam por ele. Armaram isso sabendo quem era Daniel e que Daniel não iria deixar de orar em momento algum. Armaram uma cilada para Daniel. Ninguém podia orar durante o período, só podiam se ajoelhar e se colocar diante do rei. Marla, gostei, Marla, do foguinho ali. Mas Daniel não deixou de orar. Entenda uma coisa, não existe decreto, não existe nada que possa tirar você da presença do Senhor. Mas o importante é agora, irmão, porque foi esse ponto aqui que trouxe resultado para a vida de Daniel. Presta atenção, Daniel foi fiel ao nosso Deus, até quando o homem falou que ele não podia, até quando o decreto era para não orar, para não se colocar diante dele. E por Daniel ser fiel diante do Senhor, no começo, no final, o Senhor foi fiel à vida de Daniel, porque ele saiu da cova do leão. Sabe qual é o problema? É que qualquer decreto tem impedido você e feito você se afastar do Senhor. O rei deu um decreto, mas nada fez Daniel parar de orar. O que tem feito você parar de orar? Obrigado, Maila! Fala pra Clarinha, 2-0 pro São Paulo, hein? O que tem feito você parar de buscar? Qual é o decreto do mundo que tem calado a tua voz? Qual é o decreto do marido, da esposa, que tem impedido você de estar diante do Senhor? Porque nem o decreto do rei, nem Daniel sabendo que ele podia morrer, fez ele deixar de se colocar diante do Senhor. Agora hoje qualquer coisinha faz você deixar de se colocar diante de Deus. Ah, bispo, é uma dor aqui, é uma briga, e é isso, é que na minha casa, é que a minha família, é que eu vou esperar resolver tudo isso para voltar. O mundo tem decretado tanta coisa, irmão, e você tem aceitado, e você tem se afastado do Senhor.
Daniel, ele continuou fiel, isso, irmão, e essa fidelidade trouxe resultado. Não permita que o mundo decrete, te afaste e faça você parar de clamar a Deus, porque a tua fidelidade, mesmo quando o mundo ordena que você pare, que você deixe, a tua fidelidade no começo trará resultados no final. O homem pode dizer o que for, pode querer o que for, podem armar contra você, podem te jogar na boca do leão, podem te jogar na cova, no buraco, na sarjeta, mas não permita que nada disso impeça você de buscar a Deus. Amém, glória a Deus. A nora foi, curou a nora? Glória a Deus, estava lá no monte. Na hora que eu estava no monte, ela, bispo, olha aqui que a moça do meu trabalho aqui, bispo, está com muita dor no corpo todo. Ora aí, bispo, agora. Já falei, agora, irmã. Já estou aqui no monte, já vou orar. Não tem tempo ruim. Glória a Deus, tá? Ó, pessoal. Um mês, presta atenção. Um mês com dor no corpo. Você acha que não era espiritual? Um mês com dor no corpo. Você acha que não era espiritual, irmão? Uma oração que ela recebeu, a dor desapareceu. Talvez você não sabe por que a tua vida anda desse jeito há anos, há meses, e você fica aí se afastando do Senhor porque o homem decretou, porque o mundo decretou, porque a tua tristeza tem decretado. Uma oração, um mês ela estava assim. Eu tinha certeza que era um mal feito, certeza. E diz mais assim, presta atenção, olha que forte, vamos entrar na história agora. Pai Jander, você não estava aqui, Jander, eu mostrei aqui o notebook. Ó, vamos lá, presta atenção. Versículo 16, Daniel 6, 16. Presta atenção, ó. Então armaram para Daniel, pegaram ele orando. Olha que forte. Não pegaram Daniel errando, traindo, se prostituindo, fumando. Não pegaram Daniel roubando. Pegaram Daniel orando, irmão. Pegaram Daniel orando. E por causa disso, ele foi jogado na cova do leão. O diabo tem te pegado de que jeito? O diabo tem te pegado no pecado, no erro? Ou tem pegado você na oração? Porque você pode ter certeza que se ele tem te pegado na oração, mal nenhum vai poder tocar na tua vida. Mas é aonde ele tem te pegado? Em qual ato? O ato que Daniel foi pego não foi mentindo, enganando, roubando. Foi orando. Foi orando. Então, por mais que o rei amava Daniel, ele tinha decretado, e o decreto não pode voltar atrás. E diz assim, acompanha, ó, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aqui o milagre já começou. Aqui o milagre já começou na vida do rei. O rei, que era de outro lugar, que não servia a Deus, ele falou assim: Daniel, o teu Deus te livrará da cova do leão. Porque quando você é um homem, uma mulher de Deus, até os inimigos têm que reconhecer a quem você serve. Mas tem algo aqui que me chamou muita atenção. Eu quero ver se chamou atenção para você também. Eu vou ler aqui, eu quero que você coloque aí. Ó, presta atenção. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve. O que foi que te chamou a atenção aí? Você que está lendo, coloca aí para o bispo. Qual foi a palavra? Escreve aí, eu quero que você escreva. Vou dar um tempo para você escrever, porque isso é muito forte.
Vou dar um tempo para você escrever. Se você estiver acompanhando aí, qual foi a palavra que está escrito aí? O que o rei falou para Daniel? O que o rei falou para Daniel? Daniel! Exatamente, Bruninha! Tá lendo. Tá lendo. Continuadamente. Não, vocês não estão lendo na Bíblia, pessoal? Tá aí na Bíblia, meus amores, na minha vida. Vocês não estão acompanhando? Vai. Tá na Bíblia aí. Tem que ler a Bíblia, né? Fica complicado. O Deus a quem tu serve continuamente. Então, Daniel não servia a Deus pelo momento. Se está tudo ruim, eu vou servir a Deus. Não era por ocasiões. Daniel servia a Deus continuamente, todos os dias da vida dele. Mesmo quando o decreto foi dado para não servir, Daniel continuou servindo. Essa é a diferença. Deus livra não aquele que serve a Ele quando apenas precisa, mas Deus livra quem serve a Ele todos os dias da vida. O rei, ele percebeu, era notório, que Daniel servia a Deus continuadamente, todos os dias, continuamente. O rei falou assim: Daniel, o Deus a quem você serve continuamente te livrará. Daniel não servia a Deus um dia sim, uma semana não. Uma semana sim, um mês não. Não vinha um mês sim e faltava o resto do ano. Não! Daniel servia a Deus todos os dias. Não importa o que acontecesse, não importa o estado, não importa o decreto do homem, do mundo, Daniel estava servindo a Deus em todas as situações. E quando a situação ruim chegou para a vida de Daniel, Deus mostrou o que Ele faz com aquele que serve a Ele por toda a vida. Se você servir a Deus todos os dias da sua vida, pode acontecer o que for, que Deus sempre te livrará da boca do leão, da boca mentirosa, da boca falsa. Se você servir a Deus continuadamente, sem cessar, sem parar, sem vacilar, Deus te livra de tudo que vier contra a tua vida. Você pode ter certeza disso. Então não se canse de servir o Senhor. Mesmo quando o decreto for para você parar, mesmo quando a palavra for para você desistir, quando a circunstância for para você cair, não desista. Continuadamente ele servia, e o rei declarou: você será livre pelo teu Deus. Amém? O milagre já começou aqui, porque Daniel, até aquilo que estava acontecendo na vida de Daniel, serviu para converter o coração do rei. Até aquilo que Daniel estava passando serviu para converter o coração do rei. O rei declarou: Daniel, o teu Deus te livrará. Olha, Daniel, eu tenho que te jogar na cova porque foi um decreto que eu fiz. Armaram, Daniel. Eu caí nisso. Eu não posso voltar atrás da minha palavra. Mas fica tranquilo, Daniel, porque acima da minha palavra existe o Deus que você serve. Eu posso ter decretado, Daniel, mas Deus é quem te livra. Amém? O homem pode decretar tudo, mas é Deus quem livra. O advogado, o médico pode ter decretado. Inclusive, pessoal, vamos orar pela nossa irmã Lohane, que ela vai passar por uma operação, tá? Pode decretar o que for, mas é Deus quem garante o resultado final, Jander. E diz mais assim, meu povo, presta atenção, ó, muito forte. 17, versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha que forte.
Então selaram a cova, colocaram uma pedra e ainda selaram, para que não mudasse a sentença, para que ninguém tirasse Daniel de lá. A sentença ia ser cumprida. A sentença era jogar Daniel na cova do leão. Entenda uma coisa, irmão. Quando Deus não muda a sentença, Ele te protege do que a sentença vem contra a tua vida. A sentença não foi mudada. Daniel foi jogado na cova do leão. Mas lá dentro, o Senhor guardou a vida dele. O rei colocou a pedra. O cenário era de destruição. O cenário era para a morte. Foi decretado que Daniel morresse. A sentença era ele morrer, dada pelo homem. Mas o cenário que era de destruição, irmão, foi aonde Deus fez um milagre. O homem pode ter sentenciado a tua vida ao fracasso, ao desespero, pode ter sentenciado a tua vida a viver sem nada, derrotado, mas Deus, Ele está contigo, mesmo que te lance na cova dos leões. Não existe sentença que possa impedir Deus de proteger você. Daniel não saiu, a pedra não foi arrancada. Daniel continuou ali dentro. E ali dentro o milagre aconteceu. Talvez você está pedindo para Deus tirar você da onde você está. Mas fica tranquilo, porque é no lugar que você foi jogado que você verá a glória de Deus cuidando de você. É no lugar que largaram você que você verá um milagre acontecer na tua vida. Daniel não pediu para ele sair de lá. Daniel pediu para Deus estar com ele. Porque se Deus está com você, não importa a sentença, Ele te guarda, te protege, te alimenta. Deus muda a tua história. Deus estava com Daniel, porque Daniel esteve com Deus. Quando falaram para não buscar Deus, Daniel buscou. Quando falaram que Daniel ia morrer, Deus buscou Daniel. Você está entendendo, sim ou não? Não deixe de buscar Deus em momento nenhum. Porque se a sentença chegar para a tua vida, é Jesus quem vai te livrar. Não é o homem. O homem lançou Daniel dentro daquela cova. Deus guardou. Estão entendendo, sim ou não? O cenário era o mesmo. Mas o que fazia a diferença é quem estava lá dentro. Se jogasse qualquer outro homem ali, iria morrer. Mas quem estava ali era um homem que servia a Deus continuadamente. Qualquer um no teu lugar, irmão, já teria desistido. Você não entende. Sabe por que você é forte, Maristela? Sabe por que você é forte, Catiene, Francineide? Porque se fosse qualquer um no teu lugar, já teria parado, já teria desistido, eu sei. Mas sabe por que você tem aguentado muitas vezes na cova, na luta? Porque Deus está contigo. Se fosse qualquer um jogado na cova, não teria sobrevivido. Mas Daniel sobreviveu porque Deus estava com ele. Você pode não ter saído da cova, mas fica tranquilo que dentro dela Deus também não vai permitir que nada aconteça. Ainda não saiu, porque Deus está preparando o cenário de milagre. Amém? Porque quando a cova se abrir, irmão, vão se surpreender com aquilo que Deus fez na tua vida, na tua casa, na tua família. E diz mais assim, Bruninha, presta atenção, versículo 18. Diz assim, Rose, ó, escuta, minha querida, ó. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Quem perdeu o sono? Daniel ou o rei? O rei. Quem arma contra você, quem te joga no buraco, quem te joga na cova, é que perde o sono. Você não precisa.
Daniel não perdeu o sono. Quem perdeu o sono foi quem lançou Daniel lá. Fica tranquilo, irmão, porque foi quem armou contra a tua vida, foi quem lançou contra você palavras, mentira, enganação, que vai perder o sono, que fica perturbado. Não foi Daniel que se perturbou, foi o rei. O rei não conseguia dormir, ficou inquieto a noite toda, sem dormir, por aquilo que ele tinha feito a Daniel. Quando armam contra você, contra a tua vida, você não precisa perder o sono, não ficar preocupado. É quem fez contra você que tem que se preocupar. Aquele rei ficou preocupado. E agora? E agora o que eu vou fazer? Porque se eu perder Daniel que faz tudo aqui nesse palácio, Daniel que faz tudo aqui, é ele que dá ordem, é ele que é o sábio, ele que resolve os problemas. Daniel não serve qualquer Deus, Daniel serve o Deus de Mesaque, o Deus que livrou da cova do leão, Abednego. Daniel, e o que eu vou fazer agora? Esse Deus que livrou, porque era amigo de Daniel, se você não sabe, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel, viveram juntos ali no palácio. Não é qualquer homem. Ele ficou perturbado. A pessoa que se levanta contra você, irmão, ela não consegue ter paz na vida dela. Você pode ter certeza, você não precisa fazer nada. Daniel não fez nada contra o rei, Daniel não fez nada contra os inimigos. Daniel vivia em oração, porque quem se levanta contra o homem e a mulher de Deus nunca consegue ter paz, vive atormentado. O rei viveu atormentado aquela noite. Daniel na cova do leão, o rei do palácio. Mas o problema não é aonde você está, é com quem você vive. Daniel na cova do leão vivia com Deus. Daniel estava em oração, estava em espírito. O rei no palácio não estava, estava atormentado. Se você vive com Deus, irmão, não importa onde você vive, se é na casa de tijolo, na casa de madeira, você pode morar no forno de barro, não importa se você vive numa casa de 2 andares, numa casa de 1 andar, se você vive em Portugal, na Bélgica, no Brasil, nos Estados Unidos, você pode viver lá na Coreia do Norte, que não aceitam a palavra, mas se você vive com Deus, você vive tranquilo, porque Deus te livra. Estão entendendo, sim ou não? Deus te livra. Quem ficou atormentado foi quem lançou Daniel lá. Daniel, a vida de Daniel estava na mão de Deus. Se a tua vida está na mão de Deus, irmão, pode ficar tranquilo, que Ele garante a sua segurança. Não é o palácio, não eram os soldados, era Deus. Estão entendendo, sim ou não? E olha que forte, me chamou a atenção. Até os inimigos tiveram que jejuar para Daniel. Tá falando assim que até o rei jejuou. Até quem lançou Daniel na cova teve que jejuar para tirar ele de lá. Fica tranquilo, porque os mesmos que vieram contra a tua vida vão ter que vir também para ver a tua vitória acontecer. Amém? E diz assim, presta atenção, escuta, versículo 19. Então o rei se levantou pela manhã cedo e com pressa a cova dos leões. E com pressa foi a cova dos leões. Obrigado, Loninha. Queria que tanto vocês ajudassem a ativar o Hertz aqui, pessoal. O rei levantou de manhã cedo e foi com pressa ver. O rei não queria que Daniel morresse, mas o rei queria ver o que tinha acontecido, irmão. O rei foi com pressa para saber se realmente Daniel estava vivo, se realmente Daniel estava com a vida. Entenda uma coisa, irmão. De um dia para o outro, o milagre vai acontecer na tua vida. As pessoas têm pressa em ver tua derrota, em ver a tua queda. Mas quando elas vierem até você,
o que elas vão enxergar, irmão, é Deus te guardando. Elas vêm com pressa para ver realmente se você perdeu, se deu errado, qual é o resultado lá. Ela está com pressa, não é para o teu bem não. A pressa dela é ver se você conseguiu realmente a casa. E aí, saiu mesmo? Conseguiu o emprego mesmo? E agora? Mas o que elas não sabem é que quando elas vierem até você, irmão, elas não vão ver o que elas querem, elas vão ver aquilo que Deus determinou. Quando vierem contra você, não vão ver a tua queda, não vão ver a tua morte, vão ver Deus te guardando e protegendo, estirando você com vida da onde te jogaram. Daniel não saiu de lá morto, Daniel saiu com vida. O rei foi lá para ver se Daniel estava morto. Achavam que iam tirar Daniel morto daquela cova. Os inimigos acharam que era o fim de Daniel. Só que Daniel saiu de lá com vida. O homem joga você para a morte, Deus te traz para a vida. O mundo joga você para a morte, Jesus te resgata para viver. Pode ficar tranquilo, irmão. Porque se por um caminho vieram contra você, por 7 vão ter que fugir da tua presença. Pode ficar tranquilo, porque se o inimigo tem pressa em ver a tua queda, ele vai esperar sentado, porque o nosso Deus é quem te guarda. E diz mais assim, Marla, guarda aquele apartamento que eu vi a foto lá, hein, Marla, que o bicho vai comprar ele o ano que vem, em nome de Jesus. Diz assim, ó, presta atenção, versículo 20, escuta. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Primeiro ponto importante. Daniel servia ao rei, mas acima de tudo, Daniel servia um Deus vivo. O rei não falou assim, Daniel, ô meu servo, ô servo do palácio. Não. Como Daniel era reconhecido, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel tinha uma identidade. Daniel não era servo do rei, servo do homem, servo do palácio. A identidade de Daniel era servo do Deus vivo. Ai, que forte, irmão. Até arrepia o corpo. A identidade de Daniel não era servo do homem, do rei. Era servo de Deus. Essa é a identidade que você tem que ter. Daniel, servo do Deus vivo. Será que esse Deus te livrou, Daniel, da cova do leão? Aquele que serve ao Deus vivo, até depois da morte viverá também. Se você é servo do Deus vivo, até o que morreu Deus traz a vida. Até o que foi perdido, até o que se acabou. Quando você é servo do Deus vivo, Ele garante a vida em você. Não era servo do homem, não era por isso que ele era reconhecido. Não era servo do dinheiro, não era servo do pastor, do bispo. Era serva do Deus vivo, a quem ele servia. Mas por que ele era conhecido por isso, bispo? Porque está escrito aqui, a quem tu serve continuamente, irmão. Você passa a ser reconhecido por aquilo que você faz todos os dias. E todos os dias o Daniel servia ao Deus vivo. Você quer ser reconhecido como servo do Deus vivo? Sirva a Deus todos os dias da sua vida. Não é servir a Deus um dia e faltar 10. Não é servir a Deus uma semana e não vir mais. É servir a Deus todos os dias. E você será reconhecido pelo quinto dos infernos como servo e serva do Deus vivo. E aquele que é servo do Deus vivo, nem o leão, nem o diabo, nem legião nenhuma pode tocar. E nada tocou em Daniel. Nem os leões, nem quem armaram contra ele
Porque Daniel não servia a um Deus morto. Daniel era servo do Deus vivo. Quando você é servo do Deus vivo, irmão, nada pode tocar em você. Estão entendendo? Acharam que era queda quando te mandaram embora, quando fecharam a porta. Mas quando vierem até você, vão ver, irmão, que dessa porta que fecharam é onde vai surgir um milagre na tua vida. É onde, vai surgir uma nova história para tua casa. Fecharam a porta achando que era o fim para Daniel. O que eles não sabiam é que lá dentro estava acontecendo um milagre. Fecharam a porta do emprego, mandaram embora. Fecharam a porta do casamento, fecharam a porta do médico, do advogado, da causa na justiça. O que não sabe, irmão, é que dessa pedra, dessa porta fechada, um milagre extraordinário, Jander, vai surgir naquele lugar. Fecharam a porta mesmo, porque o que vai acontecer ali não é para qualquer um, não. O que acontece dentro da cova é só para quem é fiel a Deus. O que acontece dentro daquela cova não é para homem qualquer, não é para quem serve o mundo. O que acontece dentro da cova é só para quem serve a Jesus. Por isso que fecharam. Estavam fechando achando que ia matar. Mas Deus permitiu que fechasse, Bruninha, porque o que acontece ali é só para quem serve a Deus. Estão entendendo, sim ou não? E diz mais assim, ó, vamos lá para terminar. Já vamos terminar. Então Daniel respondeu, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: o rei, ó rei, vive para sempre. Isso daqui é muito importante, porque demonstra o caráter de Daniel. Porque se ali dentro Daniel tivesse com raiva, com mágoa, Daniel estaria na carne, mas Daniel estava no espírito. Daniel seria devorado. Mas quando o rei chamou, Daniel não brigou com o rei. Daniel não falou contra o rei: rei, eu estou vivo, seu miserável, por que você fez isso? Daniel falou: sim, meu rei, eu estou aqui, que o Senhor viva sempre. Isso demonstra, irmão, que nenhuma situação mudou o caráter que Daniel tinha. Que nada mudou. Jogaram Daniel na cova, mas ele continuou sendo o mesmo servo do Senhor. Quando Daniel estava no palácio, ele era o mesmo servo do Senhor. Sabe qual é o problema? É que dependente da circunstância, você tem mudado muito o que você é. Quando está tudo bem, esqueço do Senhor, não venho para o culto, falto, fico sem vir. Mas aí quando está tudo ruim, eu venho. Ou ao contrário também. Quando está tudo ruim, irmão, aí não quer, abandona, não quer por causa disso, aquilo. A circunstância não pode mudar o teu caráter. Daniel era servo do Senhor continuadamente, na cova e depois da cova, antes, durante e depois. Daniel continuou sendo o mesmo homem de caráter. Foi isso que manteve Daniel por todos os anos naquele lugar onde ele estava, no ponto mais alto, onde ninguém conseguiria chegar. Deus manteve Daniel porque ele tinha caráter de não mudar o que ele era. Quando o rei chamou, talvez se fosse outro, tinha tudo para brigar. Agora você vai ver, eu estou vivo. Não, irmão. Daniel sabia que aquilo fazia parte do propósito do Senhor. Daniel respondeu: sim, meu rei, eu estou vivo aqui ainda, fica tranquilo, rei. Fica tranquilo que não aconteceu nada, eu ainda estou aqui. Que o Senhor viva, tá? Não tenho raiva, não tenho rancor. Seja abençoado, viu? Vai na fé, vai na paz. Não tenho raiva nenhum. Vai viver tua vida, vai ser feliz. Acabou. Estão entendendo, sim ou não? Caráter. E diz assim, para encerrar, último versículo. Daniel respondendo: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O que Daniel falou?
Daniel falou: o meu Deus enviou anjo que fechou a boca do leão, para que não me causasse dano nenhum. Por quê? Daniel foi fiel lá no começo. Quando o mundo falou para Daniel parar, Daniel continuou. Por Daniel ser fiel no começo, Deus foi fiel no final. O homem fechou a cova, mas Deus fechou a boca do leão. O homem colocou a pedra, fechou a cova com a pedra. Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão. Estão entendendo, sim ou não? Não importa onde te jogue, Deus sempre estará contigo. Daniel declarou: o meu Deus enviou um anjo e me livrou. Olha que forte. Fechou a boca dos leões. Dos leões no plural. Era mais de um. Para que não me fizesse dano algum. Porque foi achado em mim inocência, primeiro diante dele e depois diante do rei. O meu Deus fechou a boca dos leões, porque foi achado em mim inocência diante dele. Porque o que Daniel fazia, Daniel não fazia apenas perante o rei, perante os homens. Acima de tudo, Daniel fazia perante a Deus. Se Deus olhar para você, Ele tem visto inocência. Você pode vir todos os dias participar dele, pode ir para a igreja todos os dias, frequentar toda a reunião, sentar na cadeira. A cadeira que você senta na igreja está até marcada, irmão, com a tua marca. Tem até a marca lá. Porque todo dia que você vai, você senta na mesma cadeira, na mesma poltrona, mas não significa nada. Se você não estiver inocente diante do Senhor. Não adianta, irmão, se fazer de inocente diante do homem, das pessoas. Não adianta eu vir aqui e querer me fazer de inocente diante de você. E por trás de você eu peco, eu erro, eu faço tudo que não presta. Aqui na sua frente eu querer ser bispo, servo de Deus e falar bonito. Ó, pessoal, eu sou santo, ó. Não vai adiantar nada. Porque a minha inocência tem que estar diante do Senhor. Tá entendendo, sim ou não? É diante dele. Se eu sou e se eu faço o melhor para Deus, você pode ter certeza que eu também vou fazer o melhor para você. Que eu também vou ser inocente diante de você. Se não fosse assim, Deus não tinha abençoado, irmão. Aqui, ó, novinho para a glória de Deus. Como eu falei, não tenho condições nenhuma. Mas Deus honra aquele que é inocente diante dele. Nunca precisei vir aqui mentir, falar, pedir, implorar dinheiro de ninguém, explorar você. Nunca. Nunca, irmão. Campanha para você pagar R$100, dá o teu nome, porque envia a oferta para me levar o teu nome no monte, para me orar. Não, aqui, ó. Inocência diante de Deus. Fui lá no cartão da minha avó, graças a Deus a minha avó tem socorrido. Passei lá o cartão, eu que vou pagar. Lógico que eu não vou deixar minha avó pagar, né? Coitada, até se ofereceu. Ela falou: não, se saiu o dinheiro lá. Mas não, vó. Eu falei: não, querendo que ela... Não, vó. Porque é obrigação minha. Amém? E tá aqui pra glória de Deus, ó. Bonitinho. Amém? Tem que honrar, tem que pagar. Não posso deixar. Tem que honrar, né? Não é justo a minha dívida cair na... Tá amarrado em nome de Jesus. Eu sei que se um dia ela faria, ela pagaria com o maior prazer. Porque eu sou neto dela e principalmente porque é a obra de Deus. Mas mesmo assim, amém? Tem que honrar a minha palavra. Porque o homem de Deus tem uma palavra. E eu dei a minha palavra. Amém? Ah lá, eu sei, glória a Deus, eu sei. Eu sei, eu conheço o meu povo. Foi nessa fé que eu fui, eu sei. Porque eu conheço o meu povo, sabia? A palavra diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Irmão, eu conheço o meu povo. Eu sei que se eu falei assim, eu vou comprar, eu tenho certeza. Eu conheço, irmão. Eu tenho certeza que o meu povo vai ajudar. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei o que elas são capazes de fazer pela obra, por mim,
mesmo eu não merecendo, quem merece é Deus. Eu conheço meu povo, eu conheço vocês porque eu oro todo dia por vocês. Deus me mostra o coração, Deus mostra o que você tem vivido. Eu conheço vocês, eu sei. E ainda que você não tenha, Deus vai te dar condições para que você possa ajudar também. Ainda que você não tenha para ajudar, você fala: bispo, eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho. Não, irmão, porque Deus vai te dar condições para que você também possa ajudar. Porque eu conheço meu povo e eu conheço o meu Deus. E se Deus colocou nas minhas mãos, não é porque Ele vai me abençoar para me pagar. Não, longe de mim tal coisa. É porque Ele vai te abençoar. Orei, Jander. É porque Ele vai te abençoar para que através da tua bênção eu possa honrar. Orei sim, viu, Jander? Lá no monte por você, tá? Falei: Senhor, envia lá pro Jander um livramento, meu Deus. Que o Senhor possa livrar ele da morte. Que o Senhor venha proteger, meu Pai, da inveja, do olho gordo. Eu não costumo falar as orações que eu faço por vocês, mas estou falando aqui porque o Jander perguntou ali. Envia lá, meu Pai, o socorro e a bênção. Prospera o caminho do teu servo. Ele já fez muito pela tua obra, faz muito pela vida dele. Mas eu oro por todos vocês, viu? Pode ter certeza disso. Amém? E para não esquecer, quando eu não tenho um nome marcado ali, né? Eu não posso esquecer de ninguém. Aí eu olho no celular, no WhatsApp. Por isso que é bom, pessoal, vocês terem o número do bispo, tá? Não é só para mandar mensagem, porque às vezes eu olho lá. Às vezes, irmão, só não lembrar de todo mundo, né, pessoal? Tem gente que passa aqui e pede oração. Então o que eu faço quando não tem marcado? Eu vou lá no celular. E aí eu vejo os contatos lá. Eu não vou mentir, irmão. Tem contato que não tá marcado com o teu nome. Às vezes tá marcado com coração. Eu salvo do jeito que tá o teu status lá. Do jeito que tá o teu status lá, eu salvo no meu celular. Às vezes tá marcado o nome da irmã com coração. Ainda bem que a minha esposa entende que tem nome da irmã marcado com coração, com estrelinha, com flor, com emoji. Mas eu conheço todo mundo. Sei quem é. Amém? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Então nessa noite, irmão, Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Até o do Jander estava salvo lá de coração. Tá tudo salvo assim, irmão. Nazaré tá salvo Ferreiro Rocher. Da Nazaré até hoje. Ferreiro Rocher. Que ela trabalhava na fábrica da Ferreiro Rocher. Aí tá Ferreiro Rocher. Bombom, Ferreiro Rocher. Tá salvo lá assim. Amém? Amém, Marcelão? Vamos buscar o nosso Deus então em nome de Jesus? Da Dielinha, tá? Dielinha. Bruninha. Tudo com linha. Aonde você estiver então, vamos buscar o nosso Deus, tá? De todo o coração, Catiene. Porque Ele vai te livrar da boca do leão. Ele vai te tirar da cova dos leões em nome de Jesus. Amém, meu povo? Fecha os teus olhos. Leva o teu coração até a Deus. Porque se tentaram matar os teus sonhos, fala assim, Clarinha, ó. Declara assim, Marlon. Peça para o nosso Deus de todo o coração, igreja. Isso, pega o sangue nas tuas mãos, tá? Se tentar matar os teus sonhos, sufocando, eu se o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Pega nas tuas mãos o sangue do Cordeiro, igreja. Se tentaram